Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, os textos que a Igreja nos propõe para a meditação desse domingo, segundo domingo da Páscoa, no ano B, são exatamente textos que nos levam a refletir sobre a verdadeira caridade, né? Sobre o verdadeiro amor na comunidade cristã. O Evangelho nos traz um relato grandioso da aparição de Jesus, nos traz um pouco sobre a confirmação, né, e a instituição do sacramento da penitência, do sacramento do amor por excelência, onde Cristo quis permanecer perpetuamente, manifestando o seu amor misericordioso e nos perdoando. E esse é o maior, podemos assim dizer, dos sacramentos referente à misericórdia de Deus. Também estamos vivendo hoje, domingo, segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. E a misericórdia de Deus hoje, ela se manifesta ininterruptamente neste sacramento do perdão. O perdão dos pecados, o perdão das nossas faltas. Então o evangelho de hoje é narrado da seguinte maneira: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o dia do Senhor, o dia em que a igreja cristã se reúne para partilhar, para cultuar a Deus, é o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, não é mais o sábado, como acreditam muitos judaizantes. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado, mais uma vez enfatizando a ressurreição do corpo de Cristo. Não era uma ressurreição meramente espiritual, poética, filosófica, como muitas pessoas querem apresentar, mas Jesus ressuscitou verdadeiramente. O corpo de Cristo, com o qual ele andou neste mundo, com o qual ele foi pregado na cruz, ressuscitou verdadeiramente, e Deus também por misericórdia, e assim ele se apresentou a Santa Faustina, com as chagas após a ressurreição, e dessas chagas jorrando um rio de misericórdia, né? Então, ele disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A igreja será sempre missionária. A igreja será sempre enviada da parte de Deus para anunciar a boa nova. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então veja, esse versículo 22 e o versículo 23 é fundamental para uma compreensão católica desse texto. Por quê? Porque os fariseus diziam com Jesus: quem é este homem que pensa ter poder para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. É blasfêmia. E acusaram Jesus de blasfêmia porque Jesus perdoava pecados. E na concepção deles, só Deus perdoava pecados. Só que eles estavam completamente e redondamente enganados, achando que Jesus era um mero homem, mas Jesus era Deus.
Então começaram a questionar. Não começaram simplesmente a não crer, mas questionar o porquê Jesus perdoava pecados. E o mesmo se dá hoje com os protestantes. Quem são os padres para perdoar pecado? O que é um homem carnal, um homem que come feijão e arroz para perdoar pecado? Este homem não é qualquer homem. É um ministro ordinário, um ministro ordenado por Deus para tal. E aqui não está somente a confirmação, mas a instituição de tal sacramento. Versículo 22. E depois de ter dito isto, o que? A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, se o Pai envia o Filho tem autoridade do Pai. Eu e o Pai somos um. Se o Pai envia o Filho tem autoridade do Pai. Inclusive, Jesus enfatizou: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Se o Pai envia o Filho, ele coloca sobre os ombros do Filho a autoridade de Pai que ele tem. E por isso Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. E por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um, porque ele foi revestido da autoridade. Por isso Jesus, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, vai dizer: todo o poder ou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem poder para fazer de alguém discípulo de Jesus? Poderíamos dizer só Jesus. Mas não, mas a igreja recebeu de Deus, por meio do Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a autoridade que foi posta sobre o seu próprio ombro. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só por meio do batismo alguém se torna discípulo, e não somente discípulo, mas filho. E aqui Jesus volta a enfatizar que a autoridade que está sobre ele, ele dá aos apóstolos. Versículo 22. Depois de ter dito isto que? O que diz o versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, não são homens os ministros da igreja, os ministros ordenados da igreja, os ministros que foram ordenados pelo próprio Cristo e depois pelos sucessores ininterruptos dos apóstolos. Os ministros recebem o Espírito Santo. E a autoridade que está sobre eles é a autoridade da Trindade, a autoridade que foi dada pelo Filho, que foi enviado pelo Pai e que no Espírito unge os seus ministros com a sua própria autoridade. E ele diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Então, se Jesus diz para os seus apóstolos: olha, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas também a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Essa aqui é a mesma autoridade que foi dada como cabeça do colégio apostólico a Pedro, em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que te darei as chaves, ou seja, a autoridade do reino dos céus. E tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus disse um pouco mais à frente a todos os apóstolos essas mesmas palavras: o que vós ligardes na terra será ligado no céu. O que vós desligardes na terra
será desligado nos céus. Então a mesma autoridade, Pedro como primícia, ou seja, como primeiro, aquele que contém a primazia, aquele que é o cabeça do colégio apostólico, e depois os bispos recebem também essa mesma autoridade. Todo pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Então não me venha com essa ideia, não me venha com esse pensamento de dizer um homem não pode perdoar pecado. Pode perdoar pecado sim, porque quem deu o poder para isso foi o próprio Jesus. E continuando, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, ou seja, o próximo domingo, domingo seguinte, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, mostrando que o corpo de Cristo que ressuscitou foi revestido de uma natureza nova. Foi completamente, não revestido, vou usar melhor a palavra, foi transubstanciado em uma natureza distinta da que ele tinha. Uma natureza que não é mais carnal, mas que é gloriosa, que é espiritual. Agora, porém, espiritual de uma maneira tal que não é puro espírito. Tem carne e ossos, como nós vimos no evangelho desta semana. Come, se alimenta com os apóstolos. Porém, uma natureza completamente nova, da qual nós não conhecemos. Conhecemos assim pelo que foi revelado, mas só conheceremos verdadeiramente quando nós ressuscitarmos, se cumprindo aquilo que disse o apóstolo Paulo. Hoje nós conhecemos em parte, mas em breve nós conheceremos como nós somos conhecidos, ou seja, completamente. Então, entrou Jesus mostrando que o seu corpo agora, glorioso, espiritualizado, ou seja, cheio, completamente cheio do Espírito Santo, como eu dizia na reflexão que está aí, né? Um fantasma que come e bebe, você pode pesquisar. É como um ferro que é posto dentro do fogo e com o passar do tempo aquele ferro vai sendo tomado pelo fogo e você olha para o ferro e você não vê mais somente ferro, mas você vê uma barra de fogo incandescente. Assim aconteceu com o corpo de Jesus quando foi impregnado pelo Espírito Santo. Se tornou espírito, mas sem deixar de ter carne. Ou seja, eu estou até aqui usando expressões que eu posso até de repente cair em heresia por não conseguir explicar direito, mas é um corpo que é tão pleno do Espírito Santo que não é somente um corpo carnal, mas agora um corpo glorioso, espiritualizado, um corpo cheio do Espírito, a ponto de se tornar uma outra natureza que não está mais subjugado às leis da natureza, nem a lei da gravidade, nem a lei limitada de poder esbarrar em alguma coisa. E aqui, mesmo as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Aqui Tomé reconhece Jesus como Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque vistes, bem-aventurados os que acreditarão sem terem visto. Eu e você que me escuta agora, somos bem-aventurados porque cremos sem ter visto o Senhor, né? Como Tomé e os apóstolos haviam visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Então Jesus fez muitas coisas. O evangelista São João termina o seu evangelho dizendo que
Se tudo o que Jesus havia feito fosse escrito, ele disse, penso que o mundo todo não caberia tantos livros. Mas esses muitos sinais que Jesus fez não foram escritos. E não é por esse motivo que nós não devemos crer. Porque ele mesmo diz, mas estes, ou seja, aqueles que foram narrados, aqueles que foram escritos, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Esse Jesus é o Cristo não é simplesmente para enfatizar o nome de Jesus, mas para crerdes que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Cristo significa ungido de Deus, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. E quem crê e tem vida, meus amados irmãos, faz-se cumprir na comunidade aquilo que é a verdadeira caridade. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, os apóstolos testemunhavam, os apóstolos realizavam milagres, graças à manifestação gloriosa da ressurreição de Cristo, e os fiéis eram estimados por todos. Então, toda a igreja era estimada. Por quê? Por conta da caridade. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, a igreja está sendo combatida duramente. Mas muita gente tem estima pela igreja, porque a Igreja Católica é uma das instituições, com certeza a maior das instituições, né, que existe no mundo, e a igreja tem um destaque porque não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina, é parte de Cristo, ou seja, é o corpo de Cristo, é o sacramento da salvação agindo no mundo. Então a igreja é estimada, não agora por todos, porque estão aí fazendo um espantalho da igreja, querendo matar, querendo destruir a igreja, mas a igreja é estimada por sua caridade, por seu amor. Aí ele coloca entre eles, entre os apóstolos, entre os membros da igreja, entre cada fiel, entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Era distribuído conforme a necessidade de cada um. Ou seja, se colocava na comunidade, aquilo que cada um tinha, que cada um possuía, e se distribuía de acordo com a necessidade de cada um. Não era como nós vemos hoje, que esses falsos pastores, esses falsos mestres, pedem do povo que o povo venda os seus bens, que tragam para a igreja, e na verdade os líderes estão enriquecendo, comprando carros de luxo, jatinhos, avião e tudo mais que você puder imaginar, enquanto do outro lado, na outra ponta, está a comunidade passando necessidade e muitos até morrendo de fome. Mas tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. E por que isso acontecia? Porque a ressurreição é fonte de misericórdia. A ressurreição é fonte de misericórdia que nós celebramos nesse domingo. E é por isso que o salmista vem exclamar em alta voz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou à mão da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isto. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então, caríssimos, esse é o dia que o Senhor fez para nós. O dia em que nós experimentamos verdadeiramente em nós a ressurreição. Verdadeiramente experimentamos em nós a ressurreição. E São João manifesta esse amor pleno, esse amor caritas, esse amor caridade. E ele diz, caríssimos, todo o que crer que Jesus é o Cristo e que ressuscitou, aqui eu acrescento essa palavra, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, ama também aquele que dele nasceu. Ou seja, quem ama a Deus, ama aquele que foi gerado por Deus. Lembra do credo niceno-constantinopolitano? Deus de Deus, se referindo a Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. João está dizendo, quem ama o Pai, ama também aquele que foi gerado por ele. E quem ama aquele, Jesus, que foi gerado pelo Pai, é impossível não amar aquele que o gerou, ou seja, o Pai. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então João está dizendo, se você ama Jesus, que é filho de Deus, você ama também o Pai. E se você ama o Pai, se você ama Cristo, você também ama aqueles que foram gerados por Ele, os irmãos na fé. Por isto é amar a Deus. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue. Por isso a fonte, que Santa Faustina contempla no Evangelho de hoje, a fonte da misericórdia, que jorra do peito aberto de Cristo na cruz. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus amados irmãos, que nós possamos aprender com Santa Faustina, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos aprender com a sua santa palavra, que a misericórdia, ela se manifesta de geração em geração perante aqueles que creem. Amém. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ajuda aí a divulgar esse apostolado.